Glórias a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou estar lendo um texto com os irmãos no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4, para a glória de Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Desde já eu louvo a Deus e agradeço a Ele por essa oportunidade singular na presença do Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui falando da Sua palavra aqui na Plena Paz, um lugar a qual o Senhor tem nos abençoado grandemente. Agradeço ao pastor Adriano pela oportunidade concedida, aos irmãos a qual estão aqui intercedendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Amém. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, eu vou estar lendo o versículo de número 9 para a glória de Deus. Diz assim na minha versão: Foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: Com dores o dei à luz. Jabes chamou ao Deus de Israel: Que tu me abençoares e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? A igreja pode se assentar para a glória de Deus. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor tem colocado em meu coração uma palavra a qual eu tenho meditado e Deus me tem falado tremendamente. A palavra do Senhor vem mostrando sobre a vida de Jabes. A Bíblia, ela não relata muito sobre a vida deste homem. O que a Bíblia vem mostrando é que em meio a uma das grandes genealogias a qual ela vem descrevendo, e aqui fala sobre os descendentes da tribo de Judá, a Bíblia cita nesses dois versículos, 9 e 10, a respeito da vida de Jabes. E o texto mesmo, por si só, vem mostrando que o significado de seu nome ali, o que a sua mãe lhe deu, Jabes, dizendo que com muita dor ela deu à luz. Então por isso ele ficou conhecido como Jabes, teve esse nome. Por onde ele andava, ele era conhecido como um homem que causava dores. Nessa noite eu venho falar sobre o que Jabes havia passado, sobre pouco das coisas que ele havia sentido. Eu vejo esse homem passando por um trauma, ainda criança. Eu vejo a palavra do Senhor mostrando que o escritor de 1 Crônicas, em meio aos comentários e a nomes, muitas das vezes de difícil interpretação, de difícil pronúncia, ele parou e citou: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. O que eu venho dizer nessa noite é que, independente da forma a qual nós nos achegamos aqui na presença do Senhor, as nossas atitudes vai fazer com que o Senhor venha nos distinguir em meio a uma grande multidão. O Senhor procurou e achou ali um homem diferente de todos os demais. É a mesma coisa que chegar em um lugar e todos estiverem uniformizados, menos um. Tiver alguém com uma roupa totalmente diferente, aquele vai chamar a atenção. E foi isso que aconteceu. A palavra vem mostrando que pessoas ali viviam uma vida sem muita novidade, viviam uma vida tranquila, mas Jabes teve algo que chamou a atenção diante de Deus. E eu convido os irmãos a entrarem nessa palavra comigo e saírem daqui diferente, saírem aqui como Jabes saiu dessa passagem. Aqui nós aprendemos que ele passou por um trauma, algo ao qual veio movendo o seu coração. E eu imagino Jabes ainda na sua infância, ele diante da sua família, sendo muitas das vezes alvo de chacota. E o que mais machucava o coração de Jabes, diante do que o Senhor tem falado ao meu coração, foi que aquela palavra, aquele nome a qual ele recebeu, foi de alguém muito próximo. Eu venho falar nessa noite para algumas pessoas aqui presentes, que entrou aqui talvez muito machucada, e não foi por pessoas de longe, não foi por pessoas desconhecidas, mas foi por pessoas que caminham lado a lado com você, que caminham muito próximo. Às vezes essa palavra proferiu uma palavra contra a sua vida, falando com você, mesmo que foi sem aquela intenção de te machucar, mas te machucou. E nessa noite o seu coração se encontra fechado. Mas eu creio que através da palavra de Deus, o Senhor ele vai fazer com que você saia daqui diferente da maneira que você entrou, porque Ele é poderoso para isso. Eu vejo Jabes passando por aquela aflição, e a aflição ela é um sofrimento causado por algum tipo de angústia, e a angústia clamava muito alto na vida dele. Eu imagino ele sendo alvo de chacota, eu imagino Jabes ainda lá, talvez brincando um pouco, ele caía, lá vinha alguém da tribo,
Ai de Jabes, ai que dor. E começavam a falar. Quando a pessoa passa por algum trauma, o que acontece? Quando alguém te fere com um certo tipo de palavra, quando você escuta essa palavra, ainda que não seja proferida diretamente para você, aquilo vai mexer. Tem pessoas que olham para você e vai falar que você nasceu, não sabe nem porquê, que você não tem nada de bom. Então quando você começa a ouvir aquelas palavras, aquilo começa a amarrar a sua alma e você não consegue muitas das vezes alcançar, a se destacar diante da multidão que você está. E você muitas das vezes para e começa a acreditar naquilo que te falaram. Nessa noite eu venho falar que nós não temos que nos importar com o que as pessoas que não conhecem a nossa vida, que não conhecem a nossa trajetória têm falado. Tem pessoas que vai olhar e falar assim: olha, na vida de A acontece, na vida de B acontece, mas na sua não aconteceu e nem vai acontecer, porque você nasceu assim, vai morrer assim, e é isso, você não serve para nada. E eu vejo você muitas das vezes se entristecendo com essa palavra, mas eu vejo Jabes nos dando uma receita poderosa para que isso não venha acontecer e para que nós venhamos a sair daqui diferente. Como os irmãos bem sabem, o nome dele vinha significando aquele que causava dores. E nos tempos bíblicos, no tempo passado, isso era muito importante. O nome, ele trazia um grande peso sobre a vida da pessoa. Quando as pessoas olhavam e via um nome como de Salomão, que significava ali o pacífico, as pessoas se alegravam. Quando eles olhavam para uma Noemi, aquela que era agraciada, eles se alegravam e queriam estar perto dele. Agora, quando eles ouviam um nome, ele se chama Jabes, eu imagino que as pessoas paravam, começavam a andar um pouco para trás, desviavam-se dele e evitavam a sua presença, porque eles sabiam que o nome tinha um grande peso diante daquilo a qual ele representava. Nós vemos também que nos tempos antigos, geralmente, quando um filho era homem, o nome ele era dado por seu pai. Porém, a Bíblia não vem citando sobre o pai de Jabes, se aconteceu algo, se ele estava vivo ou não, mas a Bíblia diz que a mãe dele, devido àquela situação a qual ela passou, falou naquele momento de dor: o seu nome será Jabes. O que eu venho dizer para você nessa noite, talvez o seu nome até o dia de hoje tenha sido um nome a qual não venha te trazer uma perspectiva para você prosseguir, mas eu venho mostrando que a palavra do Senhor vai fazer você sair daqui diferente, porque aquilo que você vai viver vai depender daquilo que você acredita sobre você. Talvez aquele que está do seu lado não acredita em você, talvez olhe e fale: aquele ali não vai chegar a lugar algum. Ele olha para você e fala: só estou esperando ele parar, porque eu sei que ele não tem capacidade. Mas eu venho dizer que aquele que nos chamou, ele vem também nos capacitando para que nós possamos assim alcançar aquilo a qual ele nos prometeu, porque a promessa do Senhor ela vai se cumprir em nossa vida. Porém, nós temos que ter atitude diante da presença do Senhor. E Jabes mostrou que a receita para que nós possamos vencer era a oração. A oração, mas tão simples, sim, porém muito desprezada nos nossos dias. Nós temos um povo que muitas das vezes lê a palavra, estuda a palavra, mas que não ora. Nós temos um povo que só vai buscar a oração muitas das vezes quando está passando por problema, por processos na qual não conseguiu uma solução, e aí se pega e fala: eu vou para a igreja agora, eu vou dobrar o meu joelho. Tem pessoas que muitas das vezes oram somente na igreja, o tempo em casa já não tem, é corrido, é trabalho, é família, é os afazeres domésticos, e não tem tempo para orar. Então chega na casa do Senhor num dia de angústia e vai encontrar um pouco espaço nessa agenda para estar orando. E Jabes mostrou que independente da situação a qual ele estava vivendo, ele foi direto na fonte, ele foi orar. A oração, como os irmãos bem conhecem, é como uma conversa com o próprio Deus. Ele fala aquilo que ele necessita e também ele espera que ela seja atendida. Nós aprendemos que nós clamamos e a palavra de Deus diz que o Senhor ele vai responder, ele vai anunciar coisas que nós não conhecemos, coisas que ainda é inconhecível, insondável. O Senhor ele vai transmitir para a nossa vida. E eu vejo aquelas pessoas que oram, mas não tomam atitude, também não vai funcionar. Eu vejo a palavra oração, ela trazendo duas palavras: orar,
que é falar com Deus e também ação, de você agir. Então não basta chegarmos aqui somente orar e parar por aí, não. Vamos orar sim, mas através das nossas atitudes vamos mostrar a fé que temos no Senhor. E eu meditando nesse tema, a qual o Senhor colocou ali no coração de Jabes, naquela palavra-chave de oração, o Senhor começou a me levar alguns nomes de pessoas que foram vencedoras porque alcançaram esse êxito orando, pessoas que não se importavam com o que iam falar dela, mas pessoas que colocaram a sua vida no altar de Deus e sabia que ali teria resposta, sabia que haveria mudança, sabia que através da oração Deus não faria que ele se levantasse dali da maneira que ele se humilhou na presença do Senhor. Eu vejo um homem chamado Charles Simeons, e diz a palavra que ele denotava-se a Deus das 4 às 8 da manhã. E eu, quando ouvi isso, falei: Senhor, nos dias de hoje é difícil, mas aquele homem passava 4 horas buscando a sua presença, e o Senhor honrava a vida dele. Eu vejo John Fletcher, a qual impregnou as paredes do seu quarto com orações, e dizia ele que não se levantaria dali antes que ele levantasse o seu coração diante do Senhor. Eu vejo Lutero, que dizia que se ele passasse algumas horas, 2, 3 horas por dia sem orar, naquele dia o diabo sairia vitorioso. Então ele passava todos os dias orando. Diz a palavra do Senhor que a oração, ela pode muito em seus efeitos, a oração feita por um justo. Então nós aprendemos que esses homens venceram, e ele tinha um lema: aquele que orou bem, estudou bem. Eu vejo um homem chamado Joseph Alleine. Ele se levantava às 4 horas da manhã para buscar a palavra, a presença do Senhor, para clamar a Deus. E ele ficava indignado quando, ao levantar, ele escutava que um dos seus vizinhos comerciantes já estava acordado. Então ele dizia: ó, como isso me envergonha, não merece porventura o meu Senhor mais honra do que o deles, mas eles se levantaram antes de mim, então eu me envergonho por isso. Isso que ele se levantava às 4 da manhã, mas não aceitava aquilo que acontecia diante da vida dele. Eu vejo John Welch, um pregador escocês, a qual diz a história que ele levantava e buscava a presença do Senhor, e ele também dizia da seguinte forma: um dia, se eu não passar de 8 a 10 horas orando e buscando a presença do Senhor, será um dia mal gasto na minha presença, na presença de Deus. E por que isso? Diz ainda a história que esse homem tinha uma manta próxima à sua cama, então ele se levantava impulsionado pelo Espírito de Deus e passava a buscar a presença. E muitas das vezes a sua mulher, ela encontrava aquele homem ao chão, aos prantos, clamando, e ela dizia: mas o que está acontecendo? E ele falava dessa forma: ó mulher, eu tenho que dar conta a Deus a mais de 3.000 almas, e eu não sei como se encontra a vida de muitos deles, então eu tenho que me derramar na presença de Deus, eu tenho que buscar a presença do Senhor. Então ele se colocava a buscar, e ali sabia que o Senhor traria para ele uma nova unção, algo diferente. Eu vejo John Wesley, um homem também tremendo, a qual vem dizendo também o texto que ele dizia assim: eu vivo para orar, eu oro para viver, eu não consigo mais viver sem oração. A história também vem nos dizendo que John Wesley, na sua casa, quando certa vez foram visitar lá, encontraram 2 buracos no lugar onde ele orava. Ele orava tanto, a qual naquele lugar de madeira ficou ali duas marcas, a qual ele deixava naquela madeira de buscar a presença do Senhor. E o Senhor veio falando ao meu coração: quantas das vezes no passado as pessoas eram conhecidas como pessoas de oração, na marca nos seus joelhos. Era assim que você conhecia um crente que orava. Deixa eu ver os seus joelhos. Você encontrava joelhos com calo, joelhos desgastados. Hoje em dia já é diferente. Você encontra um joelho mais liso do que o outro, porque as pessoas não querem mais se prostrar na presença do Senhor. Acha que porque vivemos na graça não temos a necessidade de nos prostrarmos, de adorarmos. Mas nesses homens de Deus nós vemos que o Senhor vem nos dando uma grande lição. A oração sempre foi e sempre será o nosso ar, o nosso fôlego de vida. Então se você é o mesmo nessa noite, sai daqui diferente da maneira que entrou. Dobra o seu joelho e vai ter resposta do alto céu. A resposta não vai ser do homem, mas a resposta vai ser de Deus, aquele a qual conhece o seu coração. Eu glorifico a Deus porque os irmãos falam: mas são homens históricos. Mas a Bíblia vem mostrando homens também que buscavam a Deus tremendamente. Eu vejo um Daniel, a qual 3 vezes ao dia
se dobrava na presença do Senhor. Ainda que falavam, olha, se orar, vai para a cova. E ele falava, quem é a cova? Quem é o dono da cova? É Deus, então eu vou orar, que lá dentro ele que manda. Ele vai fazer tudo, ele controla. Ele nunca perde o controle. Então se eu entrar na cova, eu vou entrar. Se ele quiser eu saio, mas se ele não quiser eu vou permanecer lá. A glória é dele, eu dependo dele. Eu vejo isso na vida de Daniel. Aí eles tentaram intimidar para que ele parasse, mas ele não se intimidou. Eu vejo Davi, a qual o texto diz que ele buscava o Senhor à tarde, ele buscava pela manhã, ele buscava ao meio-dia. Outro homem que venceu na oração. Todos foram falhos, vou deixar bem claro para os irmãos, não eram homens perfeitos. Cada um deles tinha a sua debilidade, a sua dificuldade, porém eram homens que entregavam tudo no altar de Deus e viviam uma vida transformante. Eles renovavam a presença das pessoas com a sua, porque nós ouvimos e aprendemos, a unção é compartilhada. Talvez numa palavra que eles davam mudava a vida de muitos, porque eles sempre oravam, e oração ela vem representando uma comunhão, uma intimidade. Eu não converso muito com quem eu não conheço, é a mesma coisa, os irmãos. Talvez nós passamos com amigos, literalmente falando horas e horas conversando, mas quando nós ouvimos, eu tenho que passar uma hora orando a Deus, conversando com Ele, aí nós escutamos, eu não sei orar, eu não consigo orar. Nós temos 24 horas no dia, e diante dessas 24 horas, muitas das vezes eu contemplo pessoas a qual não conseguem orar nem ao se levantar. Eu aprendo que pessoas não conseguem orar durante as refeições, ao se deitar, e somente depois que deitou, talvez pelo Senhor, me ajuda a levantar amanhã e a pegar-me naqueles compromissos que eu não posso me atrasar, e se apegam a isso. Mas eu vejo Jabes mostrando que a oração ela continuava com poder. Ele enfrentou um trauma. E esse trauma era que aonde ele chegava, as pessoas se afastavam dele. Ninguém gosta disso, todos gostam de ser bem recebido. E eu contemplo Jabes entrando por uma porta, pessoas saindo por outra, pessoas que não queriam estar presente diante dele. E ele viveu isso, ele conheceu um grande afastamento, e isso o prejudicou muito. Nós aprendemos que uma pessoa que não é muito conhecida, ela vai ter uma dificuldade maior do que outras na caminhada, talvez na área do emprego. Muitas das vezes é através de indicação, é alguém que conhece, é alguém que falou bem. Agora imagine alguém a qual era mal visto pela sociedade, porque os tempos bíblicos não levam até isso. A pessoa era rejeitada muitas das vezes pelo nome a qual ela tinha. E o pior de tudo, a qual ele passava, é que tudo aquilo foi um ponto inicial a partir de sua mãe. A sua mãe que colocou o nome nele. Então por isso, se ele nos dias de hoje vivesse aqui com aquele nome, eu acredito que ele talvez pagaria o dinheiro que fosse necessário para mudar o nome. Eu quero mudar de nome, eu não quero mais me chamar Jabes, porque as pessoas não me reconhecem, as pessoas elas me humilham, as pessoas me rejeitam, e talvez ele faria isso. Mas Jabes, ele começou a buscar a presença do Senhor. Eu vejo que a consequência daquilo era o questionamento. As pessoas muitas das vezes olhavam para ele e parecia que ele andava de mal a pior, mas ele somente ali com o coração machucado, mas dizendo, eu vou me derramar na presença do Senhor. Ele não transmitia uma boa impressão através de seu nome, mas nós vemos que no texto algo fez a diferença, a atitude a qual ele tomou. Nós vemos aqui que a consequência daquele trauma a qual ele fazia muitas das vezes era a reclusão. Talvez ele evitava estar no meio da sua família. Eu vejo a família se reunindo para jantar, e talvez Jabes no seu coração dizia, eu quero esperar todo mundo acabar para mim depois, porque eu não me sinto bem ali, as pessoas vão comentar, e toda vez que eu escutar o meu nome, aquilo vai me causar algo, vai impactar minha alma, isso não vai ser bom para mim. Então eu vejo Jabes se levantando e tomando uma atitude, porque diante daquilo, eu creio que o inimigo levantava alguns naquelas tribos de Judá, e começava a falar para Jabes, Jabes, para que você está aqui ainda? Sai de casa, Jabes, você vai ficar dentro de casa, olha o seu nome, você não vai ser um exemplo para ninguém, Jabes. Eu não quero você perto dos meus filhos, Jabes. E Jabes, sai daqui, Jabes. E talvez o inimigo colocava, soprava na mente de Jabes, Jabes, talvez você se mata, Jabes, é o melhor que você faz. Mas Jabes não deu ouvido ao inimigo, porque o inimigo ele vai levantar
pessoas para que nós enterremos o nosso sonho, enterremos a promessa de Deus em nossa vida. E eu não sei como está o seu sonho. Talvez alguém profetizou para você diante da presença de Deus que você estaria louvando a Deus, estaria pregando a Deus, mas aí você para e pensa: mas já se passaram 5 anos e nada aconteceu, já se passaram 10 anos e nada aconteceu. Talvez aquelas pessoas que falaram contra mim, ela tinha razão, porque quanto tempo eu vou esperar e sem nada acontecer, sem nada mudar? Eu não sei quanto tempo você tem vivido essa situação e parece que passa ano, entra ano, sai ano e não muda nada, a situação continua a mesma. Mas eu venho dizer nessa noite: aquele que prometeu, ele tem um tempo determinado para todas as coisas, e nesse tempo você tem que passar adorando a Deus. Você pode murmurar, pode, você pode reclamar, agora você pode passar de uma forma diferente. Você pode passar por esse período agradecendo a Deus por tudo, você pode adorar a Ele por tudo a qual Ele tem feito na sua vida, recebendo ou não, porque o Senhor, Ele permite situações para provar aquilo que nós temos dentro do coração. E muitas das vezes tem pessoas que, se não é abençoada, ela volta para trás. Eu não consegui nada mesmo, eu vou parar. Mas o Senhor, Ele quer saber o que está no seu coração. O Senhor tem provado a sua fé. E você pergunte: mas está muito grande a prova. E eu trago uma palavra de conforto para você. O Senhor não vai permitir você passar nada que você não suporte. Antes da prova, Ele vai te dar um escape. Antes da prova, Ele vai te dar uma sustentação necessária, uma estrutura para que você possa assim vencer aquilo que tem passado. E eu vejo a atitude de Jabes, ela sendo revelada na palavra do Senhor. Tiago vem dizendo na sua epístola, capítulo 5, versículo 13, que se tivesse alguém ali que estivesse aflito, era para orar. Se tivesse alguém contente, que cantasse louvores. E eu vejo na minha versão esse homem fazendo uma oração de 93 letras, a qual mudou literalmente a sua vida. E quando ele começou a orar para aquela mudança, ele não fez rodeio não, irmãos. O que o Senhor vem nos mostrando, muitas das vezes, quando nos colocamos na presença de Deus, nós ficamos: ah, Senhor, eu penso que o Senhor sabe do que eu preciso, entra naquela causa lá. Jabes não, irmãos. Jabes, ele estava revoltado com a situação. Jabes falou: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, não é pouco não. O Senhor tem que, eu quero que o Senhor me abençoe muito. Eu quero que o Senhor alargue as fronteiras. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu não quero mais conhecedor. Ele falou o que ele tinha que falar. O Senhor, ele vem falando: irmão, eu conheço o teu coração, pode falar a verdade para mim. Rasgue o seu coração na minha presença. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou procurando alguém que esteja revoltado com a situação de sua vida. Eu tenho procurado alguém para se tornar ilustre. Será que aqui tem algum ilustre da parte do Senhor? Quantos ilustres nós temos aqui nessa noite? Pessoas que não estão se conformando com a situação de sua vida. Ah, eu estou passando, eu não vou reclamar não, mas eu vou dar glória a Deus, acreditando em uma mudança, acreditando na transformação. E eu vejo ele orando para que o Senhor abençoasse ele muitíssimo. Ele foi ousado. Nós temos que ser ousados na presença do Senhor. E aqui nós aprendemos que ele fez a mesma coisa que Jacó. Jacó estava na luta com um anjo, e o anjo: olha, acabou a luta aqui, eu tenho que subir. E Jacó falou: não, você não vai subir, se você só vai subir depois que me abençoar. Ele estava determinado, determinação naquilo a qual ele queria. Nós vemos ele orando para que o Senhor alargasse as suas fronteiras. Eu vejo ele dizendo: Senhor, eu não quero ficar acomodado com os meus irmãos, porque tem pessoas, igreja, que tão somente quer viver à sombra daquilo adquirido por outras pessoas. A pessoa não trabalhou, mas quer viver tão somente desfrutando de bênçãos. Jabes falou: eu não quero ser como meus irmãos, Senhor. Eu quero que o Senhor alargue essas fronteiras. Eu tenho que ganhar campo, porque eu aprendo algo: quando eu estou parado, o inimigo começa a ganhar campo. Quando eu estou parado, o inimigo vai crescendo, ele vai cada vez mais adiante. Agora, quando eu me levanto, quando eu me revolto e começo a trabalhar, então eu começo a ganhar campo, eu começo a fincar estacas, e aí o Senhor começa a trabalhar na minha vida. Nessa noite, Deus, ele vem falando dessa forma: irmãos, é hora de caminhar. O campo está aí para que nós possamos tomar posse dele. Não se acomode não, mas caminhe, porque Deus é aquele a qual vai dar vitória. Eu vejo Jabes não se preocupando: ah, Senhor, ainda que venha aumentar essa responsabilidade, eu quero ela. Pode me dar responsabilidade, mas eu quero crescer, e comigo o teu nome estará na frente, o teu nome crescerá mais do que a mim. Ele dizia que o Senhor era tudo na vida dele.
Ele sabia que a mãe dele não podia buscar. Ele ouviu uma palavra da mãe dele que não era boa, porém não se apegou àquilo não. Ele colocou no seu coração: eu vou ser diferente. Minha mãe disse que onde eu chegar eu vou causar dor, mas agora, diante de Deus, aonde eu chegar as pessoas vão me conhecer diferente. No começo eu vejo Jabes entrando em um ambiente, as pessoas, ah lá, aquele que causa dor, aquele que só traz tristeza. Mas eu vejo depois daquela oração, as pessoas olhando: olha, aquele é ilustre. E diz o texto que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então muitos olhavam, julgavam a ele pelo nome, mas a atitude dele mostrou e fez com que todos o respeitassem. Nessa noite o Senhor ele tem honra para a sua igreja, o Senhor tem autoridade para a sua igreja, mas isso depende da nossa posição, do nosso posicionamento diante de Deus. O que você tem feito para se tornar uma pessoa ilustre acima das outras, não querendo se exaltar, mas como você não está preocupado com aquilo que falam de ruim, você quer ganhar campo, você quer lançar a palavra, você quer evangelizar, você quer ganhar almas e quer tirar esse território do inimigo, quer diminuir, porque no território tem algumas demarcações. E nessas aí o Senhor já deu autoridade para que nós possamos ir adiante e arrancando e diminuindo o campo dele, aumentando o campo do Senhor, porque tudo quanto fazemos é para o Senhor. Eu vejo o Senhor trabalhando da forma dele, de uma forma especial. Eu vejo ele pedindo que o Senhor fosse com ele e o livrasse da dor. Eu vejo como se ele falasse dessa forma: Deus, aquilo que eu não tive da minha mãe, aquilo que eu não tive dos meus familiares, que foi uma atenção diferente, um carinho, um abraço verdadeiro, eu quero do Senhor. E ele foi buscar em Deus o que ele não achava nos homens. Quantos têm buscado em homens aquilo que só Deus pode te dar? Nessa noite, que você possa buscar no Senhor, porque Ele é aquele a qual vai dar a vitória. Eu vejo Jabes pensando e vivendo algo tremendo. Ele acreditou e passou a ter a certeza de que nós, na presença do Senhor, não vamos ter uma vida somente de maravilhas. Nós vamos chegar como hoje, em uma sexta-feira maravilhosa, mas vamos chegar com problemas, vamos chegar com tribulações. Mas quando nós adentramos essa casa, nós estamos mostrando que, ainda que meu problema seja grande, eu adoro a Deus. Ainda que meu problema é grande, o meu Senhor é maior. Ainda que eu tenha passado por dificuldade, quando eu piso os pés aqui eu mostro: Senhor, o Senhor é mais importante do que o problema que eu tenho enfrentado. O Senhor é importante de tal forma a qual esse problema não vai me parar, a qual eu vou continuar caminhando na sua presença e eu vou alcançar essa vitória. Jabes talvez era esquecido por muitos ali, mas eu vejo Isaías no seu texto dizendo, 59 ali, dizendo que ainda que uma mãe que gerou um filho se esquecesse dele, todavia o Senhor não se esqueceria de nenhum dos seus. E diz mais, que na palma de sua mão ele tem o nosso nome gravado. Então eu vejo pessoas que muitas das vezes estão entristecidas, mas eu vejo um Deus que está lá com as mãos erguidas, olhando o seu nome, dizendo: eu só quero uma atitude sua, meu filho, eu só quero uma atitude sua, minha filha. E quando você fizer isso, você vai ver da forma que eu vou te levantar na terra, você vai ver a forma qual eu vou trabalhar na sua vida. E ali o Senhor, ele ia trazendo algo especial, e Jabes passou a viver o sobrenatural de Deus. Que nessa noite nós possamos estar assim, dessa forma. Eu vejo um outro texto, a qual vem falando sobre esse nome, a qual, quando Jacó tinha ali os seus filhos, e o mais novo, a qual foi citado nessa noite também, Benjamim, teve o seu nascimento. A sua esposa também passou por um processo de dor. E diz o texto que quando a criança foi nascer, ela disse dessa forma: o seu nome será Benoni, o filho da minha dor, o filho de tribulação. Porém naquele mesmo momento diz que Jacó falou: não, ele vai ser Benjamim, é o filho da alegria. Ele mudou a situação. O nome ele traz um peso tremendo, e o nosso não é diferente, porque nós estamos aqui, mas somos filhos do Deus Altíssimo. O nome dele vai percorrer nossa vida. Os varões louvaram muitas das vezes que é filho de leão, pode ser filho de cordeiro, mas na veia é sangue de leão. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Nós temos Caleb, que era da tribo de Judá, a mesma tribo do Senhor, e muitas das vezes ele era ali um parente de Jabes. Talvez a Bíblia venha nos levando a isso, que ele é da mesma descendência. Talvez tenha sido um parente próximo, e o texto não mostra claramente, mas nós aprendemos que no caráter ele foi igualzinho. Ele não se contentou, ele dizia: olha, passou-se o tanto tempo que foi, mas a minha força é a mesma. Passaram-se 45 anos, mas tinha que entrar o Eno
quer sair, eu saio, eu vou lutar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para encerrarmos nessa noite, só vou meditar com os irmãos em algo. Certa vez, um casal estava passando com o carro, ao observar um outro parado, diz que eles pararam e foram prestar um auxílio. Naquele momento, eles viram que aquela pessoa, a qual estava preocupada naquele veículo, estava sem gasolina. Naquele momento, diz que eles deram um pouco de sua gasolina, alertaram aquele homem no carro, dizendo assim: olha, a poucos metros tem um posto, passe por lá. E saiu aquele homem agradecido e foi por uma reunião, a qual estava atrasado. Quando chegou lá, aquele casal passou novamente e encontrou o mesmo carro parado. Parou novamente e qual foi a surpresa? A gasolina havia acabado. Ele passou novamente pelo posto e não abasteceu. Quando ele acordou, ele sabia que não tinha gasolina suficiente, mas pensou: eu vou tentar porque eu estou atrasado. O Senhor vem trazendo essa breve reflexão ao meu coração dessa forma: o carro somos nós, o posto é a igreja, a gasolina é o Senhor que vai nos dar. Porém, devido à falta de tempo, muitos não têm abastecido mais o seu carro. Tem falado: eu estou correndo, e faz breves orações, e isso vai fazer com que o carro pare. O Senhor vem mostrando que nós temos que orar a fim de que esse combustível nunca nos falte. A palavra do Senhor vem dizendo que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por isso, nós temos que estar com o carro abastecido, para que quando o Senhor precisar, nós temos força para caminhar. Nessa noite eu não sei como se encontra o seu tanque, se ele está cheio, se está vazio, se ele está somente na reserva. Mas eu sei de uma coisa: aquele que enche tanque está aqui nessa noite, e ele quer te trazer algo diferente. Ele quer fazer você sair daqui abastecido, renovado, pronto para caminhar há muito tempo. E assim como Jabes, ele foi ilustre e mudou a vida de muitos ali, eu vejo que o Senhor Jesus, ele veio também para mudar a vida de muitos. Eu vejo que ele veio para tirar um povo que estava na treva para a sua maravilhosa luz. Eu vejo Jesus também estando no mundo, não se conformando com o mundo e mostrando a importância de sermos fiéis a Deus, a sua palavra, e de sermos a referência. O Senhor nessa noite tem nos chamado para não nos conformar com aquilo que nós temos visto, mas para que nós sejamos o sal da terra. O sal é temperado, não vamos ser muito nem pouco, mas vamos ser referência para aquele que precisa. E nessa noite, para que eu possa assim encerrar, eu só gostaria de saber se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se está com o seu carro, com a gasolina na reserva, quase acabando, e você chegou no posto, mas você tem a escolha de abastecer ou não. Caso não abasteça, a gasolina pode acabar ali na frente e não ter quem te socorra. Mas se você tiver a autoridade, a certeza de que quer chegar no fim da sua trajetória, o posto está aberto. E aqui o Senhor não vai encher por conta-gota, Ele vai encher o seu tanque. Ele quer encher de uma forma especial, e você vai caminhar muito com o tanque cheio. Se tiver alguém que esteja com o tanque vazio, que esteja precisando de se achegar à presença do Senhor, levante sua mão para que nós possamos assim o conhecer. Tiver alguém que se afastou da presença do Senhor e nessa noite quer retornar, a oportunidade é essa. Nem sempre encontramos postos abertos. Temos alguém nessa noite? Se não temos, agradecemos ao Senhor por isso, por mais essa oportunidade. E que os irmãos continuem orando sempre. Não espere a gasolina acabar, mas ore enquanto o tanque está cheio. E não deixe ele esvaziar não. Todos os dias o posto está aberto. Você tem essa oportunidade de encher, a fim de que o Senhor venha assim nos dando uma força sobrenatural. Porque viver igual aos demais é lá para fora. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. O Senhor te chamou para ser ilustre, para sobressair aquele povo. Se a nossa justiça não sobressair as do lado de fora, nós não vamos alcançar o reino de Deus. E para alcançar a trajetória necessário é encher o tanque, amém? E assim eu já venho agradecendo a minha oportunidade e já venho devolvendo aos amados, amém? As palmas louvam ao Senhor, sua glória.